Boa noite a todos. Graça e paz, queridos e amados irmãos. Nesta noite eu quero compartilhar com os amados em Cristo Jesus de uma palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direis? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos diante da palavra de Deus, que nos informa da seguinte maneira: Deus, Ele sempre trouxe uma revelação para o seu povo, de quem Ele é e de como Ele faz. Deus, Ele se revelou a princípio para Abraão, o nosso pai na fé. Depois Ele se revelou para Isaque e para Jacó. De uma forma em particular, Deus, Ele trouxe essas revelações na vida dos seus servos. E em todo tempo isso era ensinado de geração a geração. Quando Deus ele se revelou para Abraão de uma forma particular, e em seguida ele se revelou para Isaque, Deus faz questão de mencionar dizendo: Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Assim também foi com Isaque, assim foi com Jacó. Queridos, mas com Moisés, Deus ele traz uma revelação um pouco mais profunda, um pouco diferente, mas é o princípio, é o processo que Deus ele sempre usou e sempre usará para se revelar a um homem, a uma mulher, a um menino. Deus sempre usou meios e formas, queridos, para nos informar acerca de quem Ele é e do que Ele pode fazer, mas principalmente acerca de quem Ele é. E com Moisés não é diferente, queridos. Deus informa para Moisés que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Queridos, os três deram origem ao povo hebreu. E visto que o povo hebreu estava agora sendo escravizado dentro do Egito, queridos, há uma necessidade aqui de Deus ele se manifestar, uma necessidade aqui de Deus ele trazer uma nova revelação para o seu povo, além daquela que ele tinha trago sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaque, sobre a vida de Jacó. E agora, queridos, de uma forma específica e em particular, queridos, e para o seu povo, ele traz uma revelação, queridos, sobre a vida de Moisés. Por esse texto, nós vemos que Deus ele se revela para Moisés a princípio através da sarça ardente, manifestando assim um poder sobrenatural queridos, no meio daquela sarça. Queridos, e Moisés ele fica extasiado, Moisés ele fica admirado de ver a sarça pegando fogo, mas não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés, queridos, entendeu que aquilo era algo sobrenatural. Eu quero nos dizer nesta noite, queridos, que Deus ele se manifesta, tem dois tipos de revelação para a nossa vida, assim como foi com Moisés. A primeira revelação, queridos, é sobrenatural, e a segunda revelação é natural. Visto que nós, como servos do Senhor, devemos entender, queridos, o mundo físico e o mundo sobrenatural. Queridos, diante desta revelação, Moisés ele não entendia por que a sarça ela pegava fogo e não se consumia. Queridos, mas a revelação que Deus ele queria trazer sobre a vida de Moisés, de fato, queridos, era quem o Senhor era.
E Moisés, queridos, diante do diálogo que Deus desenvolveu com ele, queridos, Deus falou com Moisés dizendo que foi ele quem deu livramento para Abraão, para Isaac, para Jacó, e ele deu livramento para Moisés. De acordo com o contexto que Moisés viveu, queridos, Deus anunciou que Deus resgatou Moisés para com que, queridos, uma grande obra viesse a ser feita através da vida de Moisés. Queridos, eu quero nos dizer nesta noite, quero nos informar nesta noite que todos nós que ouvimos esta palavra e até mesmo aqueles que não podem ouvir, eu quero nos dizer, queridos, que Deus ele tem uma grande obra através da nossa vida. Deus ele tem falado conosco, Deus ele tem se revelado para o seu povo. Deus ele tem manifestado o seu grande poder no nosso meio. Tudo isto, queridos, para realizar através da nossa vida, queridos, esta obra maravilhosa que o Senhor ele tem articulado antes mesmo que nós viéssemos a existir no ventre da nossa mãe, antes mesmo que nós viéssemos a nos manifestar neste mundo como seres viventes. E eu quero te dizer nesta noite, queridos, que Deus, ele nos chamou, ele nos prepara, e aquele que começou a boa obra há de terminar na nossa vida, assim como foi com Moisés. Queridos, e diante do diálogo que Deus ele desenvolveu com Moisés, Deus ele trouxe revelações, queridos, profundas sobre a vida de Moisés e sobre o seu povo. E Moisés ele pergunta para Deus, quando o povo perguntasse quem enviou ele, e Deus ele diz: o eu sou me enviou, o Senhor me enviou. Queridos, isto é uma revelação profunda para as nossas vidas. Isto foi uma revelação profunda para a vida de Moisés. Não consta neste texto, mas lá no final do livro de Hebreus, queridos, a Bíblia diz que Deus ele se revela para Moisés. Deus ele revela o caráter dele, ele revela a personalidade. Deus ele revela para Moisés como ele age na vida das pessoas, como ele age na vida dos seres humanos. Mas diante deste texto, queridos, nas narrativas, nós vemos que Deus ele faz promessa para a vida de Moisés. Deus ele trará sobre a vida de Moisés revelações progressivas. Deus ele trará na vida de Moisés, queridos, milagres extraordinários. Deus ele trará na vida de Moisés, queridos, um diálogo. Deus ele trará na vida de Moisés, queridos, afinidades. Deus ele trará na vida de Moisés companheirismo. E, queridos, diante deste texto, diante de toda a trajetória de Moisés, nós vemos que Deus ele cumpriu com a sua palavra. Nós vemos que essa revelação que Deus ele trouxe na vida de Moisés se cumpriu. Queridos, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para com que se arrependa. Deus ele vela pelas suas palavras, porque as palavras do Senhor, queridos, é um princípio para a nossa vida, é um princípio para a nossa família, é um princípio para o nosso trabalho. Queridos, a palavra do Senhor é um princípio para o relacionamento a qual nós estamos desenvolvendo. Queridos, Deus ele é tudo, ele é o Senhor de todas as coisas, ele está presente em todos os lugares. O salmista Davi, ele declara da seguinte forma: se desço ao mais profundo dos abismos, lá o Senhor está. Se subo ao mais alto dos montes, lá o Senhor está. Queridos, Deus está presente em todos os lugares. Eu quero te dizer, queridos e amados em Cristo, irmãos, você que ouve esta palavra nesta noite, você nunca esteve só, você nunca vai estar só. O Senhor sempre vai estar conosco, o Senhor sempre vai estar animando, alegrando o nosso coração, o Senhor sempre vai estar incentivando a nossa caminhada nesta terra, neste mundo, em meio à nossa família, em meio, queridos, ao ministério que Ele tem colocado nas nossas mãos. Eu quero te dizer, queridos, que ainda que seja cansativo,
destrutivo, ainda que pessoas venham perseguir, segundo a nossa concepção. Queridos, há uma guerra estabelecida no mundo espiritual, há uma guerra estabelecida no mundo físico, mas o Senhor, queridos, Ele diz que Ele é e sempre será suficiente, queridos, para trazer a solução, aquilo que nós precisamos, e assim nós conseguirmos a vitória. Vitória essa que tanto nós buscamos, vitória essa que tanto nós queremos, e nós vamos adquirir, porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor está aqui, o Senhor está aí, queridos, na tua vida. A obra do Senhor é maravilhosa. Queridos, Deus, Ele tem revelações profundas sobre a nossa vida, assim como também, queridos, estas revelações são naturais. Nós queremos ver no mundo físico os sinais do Senhor. Queridos, Moisés, ele viu um sinal, e a Bíblia diz que o Senhor disse que estaria com ele. O Senhor, queridos, o conduziria, queridos, até o Egito e até mesmo para fora do Egito. Queridos, dali em diante, a vida de Moisés foi transformada. Moisés, ele teve revelações progressivas com o Senhor, diante de Deus e diante, queridos, daquela nação a qual Deus ele chamou para com que Moisés viesse fazer a diferença, Moisés viesse levar o seu povo, queridos, a vitórias extraordinárias. Queridos, assim como foi com Moisés, Deus ele quer fazer conosco. Hoje é bem verdade que nós não somos escolhidos e nós não nos candidatamos para sermos líderes de uma grande nação. Mas eu quero te dizer que existe algo grande que Deus ele colocou na nossa mão. Em primeiro lugar, a nossa própria vida. E em segundo lugar, que não deixa de ser o primeiro, queridos, é a família a qual Deus ele projetou. E Ele entregou, queridos, nas nossas mãos para, queridos, gerenciarmos, para conduzirmos, queridos, a nossa família, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos, queridos. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Queridos, Deus é e sempre será. Ele é suficiente, queridos, para manifestar, para nos direcionar junto à alegria, junto à satisfação, junto à felicidade. Deus, Ele é com cada um de nós, assim como Ele foi com Moisés. Deus disse que não se apartaria de Moisés. Os sinais seguiriam Moisés dentro do Egito e fora do Egito. Querido, nesta caminhada que Deus ele tem nos proposto, tem proposto a mim, tem proposto a você. Queridos, Deus ele tem nos abençoado. Devemos nós pedir ao Espírito Santo do Senhor para tirar a venda dos nossos olhos e nós venhamos contemplar, queridos, no próprio mundo físico, o quanto Deus ele tem nos abençoado, o quanto Deus ele tem nos beneficiado, o quanto o poder do Senhor, queridos, ele tem sido manifestado na nossa vida e através da nossa vida. Eu quero te dizer nesta noite, queridos e amados irmãos, que há uma unção sobre a tua vida, sobre o teu ministério, há uma unção sobre a tua família, há uma unção sobre a tua casa, através da tua vida. O Eu Sou está contigo. O Eu Sou, queridos, te chamou para esta grande obra. E a proposta do Senhor, queridos, é benéfica a nós mesmos. A proposta do Senhor, o projeto do Senhor, queridos, é benéfico para a nossa família, é benéfico para os nossos irmãos, é benéfico para, queridos, esta imensa nação que é o Brasil. É benéfico, queridos, para este planeta que é a Terra, a qual nós estamos situados. Queridos, você é um instrumento do Senhor, é um instrumento de libertação, é um instrumento para quebrar a maldição que muitas das vezes tem sido hereditária, tem repassado de geração para geração, mas no nome de Jesus, queridos, estes aguilhões, estas correntes estão sendo quebradas, estão, queridos, sendo desfeitas, estão sendo arrancadas de dentro da tua casa, de sobre a tua família, do teu emprego,
apego, do teu relacionamento, em nome de Jesus, queridos, receba a cura, receba a revelação do Senhor sobre a tua vida, queridos, receba a bênção, em nome de Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é tremendo, queridos. Nós conhecemos a história que Ele articulou sobre a vida de Moisés. Moisés fez um percurso, um trajeto, uma história de vitória. E no fim, queridos, de tudo isto, queridos, Deus levou Moisés em um alto monte e mostrou, queridos, a terra prometida. É bem verdade que Moisés não entrou na terra prometida, mas no monte, sim, no Monte Horebe, o monte de Deus. Queridos, quando Moisés ele subiu para receber os 10 mandamentos agora, da segunda vez, queridos, a Bíblia diz que Deus ele trouxe uma revelação diferenciada sobre a vida de Moisés. Por incrível que pareça, em todo o seu ministério, em toda a sua caminhada, queridos, levando aquele povo, queridos, fazendo o percurso de 40 anos com o seu povo, Moisés ainda não tinha conseguido entender quem era Deus. Mas agora, queridos, Deus ele traz esta revelação, queridos, e manifesta a glória dele diante de Moisés. Queridos, a glória do Senhor é diferente do seu poder. Deus ele é glorioso, como diz a Bíblia. Queridos, quando a glória do Senhor é manifestada na nossa vida, em particular, de uma maneira especial, como Deus ele se manifestou sobre a vida de Moisés, querido, a alegria ela vem, a satisfação ela vem. Queridos, o ânimo ele vem novamente, assim como veio na vida de Moisés. Queridos, Moisés ele se alegrou de uma tal forma que ele pediu perdão pelos seus pecados e disse: Senhor, vai na nossa frente, porque se o Senhor não for conosco, o que será de nós? Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, não poderemos prosseguir. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, queridos, o Senhor está tomando novamente a tua frente, a frente do teu ministério, a frente da tua família. O Senhor é teu escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, nele nós confiaremos até o final desta grande obra que Ele tem proposto para cada um de nós. Queridos, Deus é contigo, Deus é comigo e sempre será. Receba a bênção, receba o milagre, queridos, e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esta oportunidade e receba a presença do Senhor sobre a tua vida de uma maneira, de uma forma multiplicada, porque o Senhor é contigo e a paz seja convosco para todo sempre. Amém e amém, Jesus.